Olá! Sabe que nós recebemos muitas questões, muitas perguntas, muitos questionamentos de que muitas vezes chamamos todos de irmãos. E aí pergunto, por que chamar de irmãos aqueles que não aceitaram a Jesus, por exemplo? E usam o texto de João, capítulo 1, verso 12, que diz o seguinte: porém alguns creram nele e o receberam, e a estes ele deu o direito de se tornarem filhos de Deus. Será que nós devemos chamar de irmão só aquele crente, só aquele evangélico, só aquele cristão que aceitou Jesus como seu Salvador? Pessoas que não conhecem a Jesus, nós não podemos chamar de meu irmão em Cristo, meu irmão em Deus? Como é que é isso? Esse texto está dizendo exatamente isso? Esta e muitas outras questões você vai acompanhar agora, pois está no ar, Na Mira da Verdade. Olá, seja muito bem-vindo. Estamos começando mais um programa Na Mira da Verdade. Como eu sempre digo, é muito bom ter você aqui com a gente, porque é a oportunidade que nós temos de juntos estudarmos a Palavra de Deus, através das mais diversas dúvidas e perguntas que chegam aqui no programa. Tenho certeza que quando você começa a ver as respostas de uma de outra pergunta que chega, você fala, nossa, eu nunca tinha pensado nisso, não é? É assim mesmo. E talvez você tenha uma dúvida. Olha, eu não entendo direito. Eu ouvi lá na igreja que o pastor falou isso, mas eu não estou vendo isso na Bíblia. É o momento que você tem para você mandar a sua dúvida aqui para a gente, para nós juntos estudarmos e ver o que a Bíblia fala sobre isso. Portanto, participe, mande as suas perguntas aqui para o programa e vamos juntos estudar a Palavra de Deus. E quem está, como eu sempre digo, na mira para dar a resposta, baseando-se no livro sagrado, é ele, hein? Professor Leandro Quadros. Professor, você está preparado hoje para a quantidade de pergunta capciosa que vai chegar aí para você, meu irmão? Rapaz, eu espero estar preparado. Eu estou abrindo aqui um capítulo para citar, né, a resposta a essa pergunta e desde já quero agradecer ao nosso telespectador que com carinho tem acompanhado o nosso programa. Vamos esperar que você mande suas perguntas e mais uma vez eu espero que Deus deixe chegar as que eu sei, as que eu não sei que Deus deixe para o momento que eu aprender nas minhas leituras. Né? Mas obrigado, vamos aguardar a sua pergunta então com muito carinho, sabendo que Deus de alguma forma vai falar com você através das Escrituras. Então ele tem que me usar aqui poderosamente, hein, professor? Ore por mim aí. Usar você para pegar as que eu sei. Muito bem, porque eu quero sempre tentar ver se o professor consegue ficar sem dar resposta, porque aí na próximo programa a gente vai aproveitar e falar, muito bem, professor, quero ver agora você estudar bastante para dar a resposta, mas eu não consegui fazer isso ainda. Mas quem sabe hoje, hein? Formule uma boa questão, manda pra gente, tá bom? Nós abrimos o programa falando sobre esse texto de João, capítulo 1, verso 12, porque é uma pergunta que chegou pra gente aqui, dizendo o seguinte, tem uma dúvida, por que chamam de irmão aquele que não aceitou a Jesus? Se lá em João 1,12 diz que todos quanto o aceitaram, foi-lhe dado o direito de ser chamados filhos de Deus. Baseando-se neste texto bíblico, isso quer dizer que é uma régua para eu, quem sabe, chamar uma outra pessoa de irmã, de meu irmão? Professor Leandro Quadros, como que a gente consegue ter essa resposta aí? Afinal de contas, eu só posso considerar alguém como meu irmão, aquele que aceitou Jesus assim como eu aceitei? A pessoa que fez essa pergunta, Tito, por mais sincera, né, que seja, ela está analisando apenas de um prisma. Ela está pensando que a pessoa é filha de Deus apenas no aspecto da salvação. Em parte ela está certa,
Nós, por causa do pecado, nos tornamos inimigos de Deus. E aí, quando nós somos reconciliados com Deus através de Jesus Cristo, fazemos parte da família de Deus e nos tornamos filhos dele. Então, nós somos filhos de Deus pela salvação em Jesus Cristo. Mas nós devemos considerar a questão de um outro prisma também. Muitas pessoas que não aceitaram a Cristo como Salvador não fazem parte desta família de salvos, porque ainda não aceitaram a salvação, mas o Espírito Santo está trabalhando na vida delas. E elas podem ainda não ser filhas de Deus pela salvação, mas são filhas de Deus pela criação. E se você ler, além de João 12, se você entender o propósito da genealogia de Lucas, em Lucas capítulo 3, 23 a 38, você vai perceber que Lucas tinha este propósito de falar que toda a humanidade, por ser descendente de Adão, filho de Deus, toda a humanidade pertence a Deus. Então, se você ler a genealogia de Jesus Cristo, enquanto que na genealogia de Mateus ele apresenta a raiz judaica de Cristo, na genealogia de Lucas ele apresenta a origem em Adão e Eva, para dizer que toda a humanidade é unida em Cristo, que todos fazem parte, todos são criados por Deus. Então aqui no programa nós sempre iremos chamar todas as pessoas de irmãs, porque por mais que não tenhamos a mesma fé e as mesmas crenças, nós somos filhos no aspecto da criação do mesmo Deus. Nós não cremos, por exemplo, que Deus criou o cristão, mas daí não criou o espírita, não criou o budista, o muçulmano e o hinduísta. Nós não cremos que um Deus criou cada grupo de pessoas. O mesmo Deus e único Deus verdadeiro é o Criador de todos. Então, pela criação, nós somos irmãos. Nenhum de nós é melhor do que ninguém. Agora, pela salvação, realmente quem aceita Jesus e é reconciliado com Deus, ele se torna um filho de Deus. Agora, isso não significa que eu não possa chamar outras pessoas de irmãs. Então, aqui neste programa, sempre vou chamar, e não faço isso por fingimento, porque eu não sou fingido. Se eu não gostar de algo ou de alguém, eu vou desconsiderar mesmo. Agora, eu falo, chamo a todos de irmãos, porque essa até é uma forma de nós mostrarmos, seja para um irmão evangélico, católico, espírita, budista, mesmo não concordando nas mesmas crenças e mesmo ainda não fazendo parte da mesma família celestial pela salvação em Cristo, nós somos criados pelo mesmo Deus. E no fim das contas, o que eu quero transmitir aqui? Que todos precisamos ser salvos pelo único meio provido por Deus para a nossa salvação, que é Jesus Cristo. Então, meu irmão, este é um programa inclusivo e não exclusivista. Ok, muito bem. Isso, nós estamos apenas começando o nosso programa. Para você participar, você pode mandar as suas perguntas para a gente pelo nosso WhatsApp ou então SMS. É só mandar e a gente recebe aqui na hora. Você pode também usar as redes sociais, pelo Instagram, @namiradaverdade, pelo Facebook, namiradaverdade.nt. E participe aí através também do nosso YouTube. Se você está assistindo pelo nosso canal do YouTube, Novo Tempo ao Vivo, você pode também colocar ali nos seus comentários se você for inscrito. Se você não é inscrito ainda no canal da Novo Tempo, assina lá, põe a sua inscrição para que você possa ser notificado e ter a Novo Tempo aí, você poder assistir através da internet, através do YouTube, toda a programação ao vivo, tá bom? Muito bem, professor, para a gente começar aí, tem uma pergunta que chegou aqui pelo nosso WhatsApp, ela lá de Guaíba, só que é no Rio Grande do Sul, né, Guaíba? Quem mandou foi o Rony Kruger, e ele diz o seguinte: nós estamos vivendo aí momentos de guerras, né? Isso volta e meia acontece, né? Esse ano de 2026 já começou quente, né? A pergunta dele é o seguinte: a gente sabe que o planeta Terra não vai ser mais exterminado por água, como foi pelo dilúvio. E ele pergunta o seguinte: será que o mundo vai acabar em fogo, guerra, explosões? Esse é o medo de muita gente, né? Com esse monte de coisa de guerra, ogivas nucleares, é um país que tem mais, é outro país que tem menos.
Será que Deus vai permitir que o planeta Terra seja destruído, sei lá, por uma bomba nuclear aí? Como é que é? Vai terminar com fogo? A Bíblia dá alguma resposta, professor? A Bíblia fala, sim, que vai ser terminado com fogo, porém não é um fogo humano, não é um fogo causado por guerras. É um fogo sobrenatural que virá de Deus na segunda vinda de Jesus. Então o texto é muito claro em 2 Pedro 3, vou ler aqui a partir do verso 10. Virá, entretanto, como ladrão, ou seja, de surpresa, o dia do Senhor, no qual os céus passarão com estrepitoso estrondo e os elementos se desfarão abrasados. Então é fogo mesmo. Também a terra e as obras que nela existem serão atingidas. Visto que todas essas coisas hão de ser assim desfeitas, deveis ser tais como os que vivem em santo procedimento e piedade, esperando e apressando o dia de Deus, por causa do qual os céus incendiados serão desfeitos e os elementos abrasados se derreterão. Então, isso vai acontecer, porém, é na segunda vinda de Cristo. E por quê? O fogo será um agente de limpeza, de purificação, para Deus para Deus dar o passo seguinte, que está aqui no verso 13, ó. Nós, porém, segundo a sua promessa, esperamos novos céus e nova terra, nos quais habita a justiça. Então, Deus queima este planeta com o fogo que vem dele para recriá-lo na sua forma edênica. Mas então tira da sua mente essa ideia de que o mundo vai terminar por bomba, por guerra, explosão nuclear. Isso aí não é nada. Isso aí é uma bactéria em comparação com o fogo divino que virá sobre este mundo e sobre aqueles que não aceitaram o plano de salvação. Muito bem, muito bem. Outra perguntinha aqui, essa aqui chegou pelo nosso Instagram. Quem mandou foi a Ana. Boa noite. Pesca a minha pergunta. Sua pergunta foi pescada, Ana. Ela diz o seguinte: eu gostaria de saber o que Jesus quis dizer com a frase ao que tem ser-lhe-á dado e ao que não tem, até o que tem lhe será tirado. Uma pessoa que não tem nada, Deus vai tirar ainda mais dele. Qual era o contexto dessa afirmação aqui, professor? Eu estou tentando lembrar essa parábola, se é em Mateus 20, eu acho que é Mateus 20 sim. Deixa eu ver se é Mateus 20, a parábola dos trabalhadores na vinha. Isso, é esse mesmo. É esse mesmo? Ou é dos talentos? É essa parábola mesmo, né? Só não tem o texto aqui também não, mas é a parábola dos trabalhadores mesmo. Estou tentando se lembrar da parábola dos trabalhadores ou dos talentos. Mateus 25, dá uma olhadinha, professor. Isso é dos talentos. É essa dúvida que eu estava. Dos talentos. Obrigado, Tito. Parábola dos talentos. Veja, aqui está falando no contexto, não é de bens materiais, aqui é dos talentos. Então teve um servo aqui. Primeiro, o que é uma parábola, não é, amigo telespectador? É uma história fictícia usada para ilustrar uma lição moral, uma verdade moral e espiritual. E Cristo contou esta história aqui, esta parábola dos talentos. Diz aqui no verso 14 que um homem se ausentou do país, chamou os seus servos e lhe confiou os seus bens. Para um homem ele deu 5 talentos, para outro 2 e para outro 1. Cada um trabalhou, fez com que esse dinheiro rendesse, só que aquele que recebeu 1, ele não fez nada para que aquele dono lucrasse. E aí, no fim das contas, o que aconteceu? Aquele servo inútil tirou-se o talento dele e deu para aquele que tinha 5 e porém os multiplicou. Então, qual é o ensino aqui da parábola, né? Que se você e eu, ao fazermos parte do reino de Deus, além de não darmos frutos, não desenvolvermos nossos talentos, seremos servos inúteis que serão lançados fora. E aí diz aqui no verso 30, né? E o servo inútil lançai-o para fora, nas trevas, e ali haverá choro e ranger de dentes. Então o que o texto está dizendo? Quem não utiliza os seus dons, os seus talentos, ele vai acabar perdendo a salvação. Até porque ele vai entrar numa mornidão espiritual tal que ele não vai conseguir permanecer na graça de Cristo.
Então leia a declaração no contexto mais amplo dela, que é um contexto de uma parábola, que vai dos versos 14 até o 30 de Mateus, capítulo 25. Muito bem, muito bem. Como sempre chega perguntas aqui sobre o sábado, aqui vai mais uma delas. Nós já respondemos algumas vezes, mas é importante sempre a gente reforçar para que mais pessoas entendam o que quer dizer essa questão aqui que eu vou ler para você. Boa noite, eu sou José Newton de Vasconcelos, residente em Camocim, Ceará. Assisto sempre esse programa, o Na Mira da Verdade, pois esclarece muitas dúvidas sobre a teologia. No momento, eu estou afastado de qualquer religião. Antes, eu frequentava a Igreja Universal, mas a pergunta é: como explicar quando Jesus faz curas no sábado? Antes, não podia fazer nada no sábado, no Antigo Testamento, mas com a chegada de Jesus, já houve mudança nessa ação. Não seria uma reforma do Antigo Testamento? É aquela questão, né, professor? Jesus curando no sábado ali. Ele estava trabalhando, professor? Obrigado, meu querido irmão, pela sua honesta e sincera pergunta. Veja, nós devemos recordar que Jesus Cristo, em João 1:3, é dito que tudo foi feito por meio de Cristo, né? Cristo foi o agente ativo da criação. Isso significa que foi Cristo quem, juntamente com a divindade, abençoou e santificou o dia de sábado em Gênesis 2, 2 e 3. Cristo é o Criador. O que aconteceu? A humanidade, com o tempo, foi corrompendo-se e corrompendo os mandamentos de Deus, mais especificamente, neste caso, a guarda do sábado. Como os israelitas erraram muito nesse aspecto e Deus acabou castigando-os, como vemos até essa promessa em Jeremias 17, 27, os fariseus acabaram desenvolvendo regras muito legalistas e fanáticas para preservar o sábado da transgressão. E aqui está um detalhe, meu irmão, estas regras não foram criadas por Deus. Deus nunca ensinou que não se deve fazer o bem no dia de sábado. Pelo contrário, Deus ensinava que até mesmo se um animal caísse, até mesmo se fosse no sábado, e pertencesse até a um inimigo, deveria ajudar a levantar este animal. Então, as curas que Cristo fez no sábado não foi para mudar o mandamento, até porque Deus é imutável nos seus conceitos. Se Deus mudasse a sua lei, Deus seria mutável nos seus conceitos, isso não condiz com o caráter do legislador. Cristo fez curas no sábado para ensinar a maneira correta de se observar o sábado. E eu vou ler aqui um dos textos para você, mas eu te deixo, meu irmão, essa atividade, ó. Leia os relatos bíblicos em que Cristo cura no sábado. E procure responder essa pergunta que eu vou lhe dar agora. Cristo, nesses relatos, ele é contra a guarda do sábado ou contra a maneira errada de guardar o sábado? Eu tenho convicção de que, se você fizer uma oração antes desse estudo, o Espírito Santo vai lhe mostrar essa resposta. Bem clara. Você vai perceber que Cristo era contra a maneira distorcida de guardar o mandamento e não contra a maneira correta de guardar o mandamento. Quer ver um exemplo? Aqui em Marcos, capítulo 2, Jesus cura uma pessoa. Na verdade, aqui em Marcos capítulo 2, Marcos capítulo 13 ele cura uma pessoa, mas eu queria mostrar Marcos capítulo 2. Os discípulos colhem espigas no sábado, eles comem, como se você e eu fôssemos pegar uma fruta num pomar. E entre as regras bíblicas, o indivíduo poderia, se ele entrasse no lugar, numa lavoura de alguém e quisesse comer algo, não levar aquilo, não roubar, mas passou para ele comer alguma coisa, não teria problema, é para matar a sua fome.
eles criaram regras que isso não podia matar a fome nem no sábado nesse contexto. E aí quando Cristo ensina-os a guardar o sábado corretamente, olha o que ele fala no verso 27 de Marcos 2. Ó. O sábado foi estabelecido por causa do homem. Ou seja, o sábado foi estabelecido de acordo com Jesus, ele foi estabelecido para uma função, para ajudar alguém por causa do homem, e não o homem por causa do sábado. Ou seja, eles estavam fazendo o ser humano servir ao sábado, ao invés de o sábado servir ao ser humano. E aí no verso 28, de sorte que o Filho do Homem é Senhor também do sábado. Veja, se Cristo fosse o Senhor de um dia abolido, seria um senhorio muito fraco. Então, Cristo ensinou a maneira correta de guardar o sábado. E ele mostrou no capítulo 5, 17, de verso 17 de Mateus, que nenhuma letra, nenhum i, nenhum acento é para ser tirado da lei. Muito bem, professor, muito bem. Nós temos que ir para o intervalo, mas aproveite o intervalo, formula a sua pergunta, a gente volta já já. Já estamos de volta e a pergunta pelo nosso WhatsApp, quem manda deixa eu ver se tem um nome aqui, é de Salvador, José Ubiraci. A pergunta dele é o seguinte, eu precisava entender Amós capítulo 8, verso 11, quando vai acontecer isso? Vamos ler o que está escrito em Amós 8, 11. Está chegando o dia em que mandarei fome pelo país inteiro. Todos ficarão com fome, mas não por falta de comida, e com sede, mas não por falta de água. Todos terão fome e sede de ouvir a mensagem de Deus, o Senhor. Ouvir a palavra de Deus. Professor, vai chegar um momento onde a palavra de Deus vai estar escassa? Porque eu acho que é isso que eu estou entendendo que está escrito aqui em Amós 8, 11. Isso aqui, Tito, já se cumpriu. O que acontece? Nesse texto aqui, não tem como a gente colocar isso como alguma coisa que vai acontecer ainda. Não, ele não tem uma referência ao futuro. Por quê? Porque não é uma profecia apocalíptica. O que é uma profecia apocalíptica? Que se refere ao fim dos tempos, como Daniel, Apocalipse. Isso aqui é uma profecia clássica. Então ela tem aqui um contexto bem claro. Ó. Aqui, ó, no versículo 4, por exemplo, a ruína de Israel está perto, é o subtítulo. Então está falando que Israel, por causa da sua desobediência, chegaria um momento que eles teriam escassez da palavra de Deus, já que eles estavam rejeitando a palavra, rejeitando aos profetas, eles passariam por um momento, especialmente no período ali, no período dos juízes, a palavra de Deus, na verdade, o pecado era abundante no período dos juízes, eles renegavam a palavra, eles pecavam, Deus mandava um juiz para libertá-los, para liderá-los, eles caíam em erro de novo e por aí vai. Então, por causa disso, Deus mandaria uma escassez da palavra dele. Então, faça essa diferença, amigo telespectador, entre profecia apocalíptica e profecia clássica. Esta não é uma profecia apocalíptica, então ela não tem uma referência ao tempo do fim. Há momentos em que a palavra de Deus pode ser escassa na vida pessoal de cada um, quando a pessoa rejeita, quando a pessoa não estuda, mas não dá para entender que esse texto tenha uma referência futura, porque aí eu estou dando ao texto um significado que o autor original não pretendia. Ok, então, professor, muito bem. E olha só, tem mais uma perguntinha aqui. As perguntas não param. Obrigado pela sua participação. Obrigado por você sempre mandar as suas perguntas. Você que está assistindo aí pela primeira vez, mande a sua dúvida bíblica. Com certeza você tem. Tem uma pergunta, tem alguma coisa que você já ouviu falar e que você não tem a compreensão, não sabe se é certo ou não. O que será que a Bíblia fala sobre isso? Manda sua pergunta para a gente. Não tenha preconceitos. Pergunte o que você quiser, tá bom? Essa aqui pelo nosso Instagram, quem mandou foi o Felipe e ele diz o seguinte, boa noite, sou Felipe Trevisol de Canoas, Rio Grande do Sul. A minha dúvida é, se no céu os redimidos terão hierarquia, assim como os anjos? Olha aí, professor, quando nós formos para o céu, né, os salvos estiverem no céu, vai existir algum tipo de hierarquia, assim como tem, por exemplo, com anjos? Não, a Bíblia não menciona nada. Não tem essa orientação bíblica, né? Hã?
Na Bíblia não fala nada sobre isso, né? Nada, 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 nada. Os anjos têm funções diferentes, amigo telespectador, têm classes diferentes, né? São seres espirituais. A Bíblia menciona arcanjos, querubim, serafim, o anjo da guarda. Agora, a Bíblia não fala dessa distinção de funções entre seres humanos. O que a Bíblia fala ali em Apocalipse capítulo 24-6 é que todos reinaremos com Cristo. Faremos parte, inclusive, da segunda fase do juízo final, que será durante o milênio no céu. Mas fora isso, a Bíblia não revela nada acerca desse tópico. Ok, muito bem. Tem mais uma pergunta aqui, olha, faz tempo que não entra sobre esse assunto, eu acho que vale a pena nós relembrarmos isso. Quem mandou foi a Adriana, ela diz o seguinte: sou sempre espectadora e hoje decidi fazer um questionamento sobre algo que me deixa confusa no livro do Apocalipse. A questão é a seguinte: quem são os 144 mil descritos no Apocalipse? Obrigado pelos ensinamentos. Deus abençoe vocês. Professor, afinal de contas, quem são os 144 mil que fala ali em Apocalipse que serão salvos? É um número de apenas 144 mil por aquela ocasião que poderão receber a salvação, professor? Veja, os 144 mil são mencionados no capítulo 7, versos ali entre os versos 1 e 8 e também no capítulo 14. Esse número, amiga telespectadora, não é um número literal, mas é simbólico. E eu vou lhe explicar o porquê. Porque após a visão dos 144 mil, no versículo 9, é dito assim: depois dessas coisas vi, e eis grande multidão que ninguém podia enumerar, de todas as nações, tribos, povos e línguas, em pé diante do trono e diante do Cordeiro, vestidos de vestiduras brancas com palmas nas mãos. O que acontece? O número de salvos é uma multidão que ninguém pode enumerar. Então a Bíblia não ensina que há um número específico de salvos. Então essa é a primeira coisa, você tem que saber o que não são os 144 mil. Ou seja, não são um número literal de salvos. O que vários intérpretes explicam, né? E eu concordo a princípio, se tiver uma interpretação melhor, obviamente eu vou aceitar, porque eu quero ser fiel ao texto bíblico. Os 144 mil fala aqui que são selados de Israel. Só que não é uma referência ao Israel literal, porque o Apocalipse está se referindo ao fim dos tempos. E esses selados aqui, nós entendemos, de acordo com Gálatas 3, 27 a 29, que não há mais essa separação étnica, não há mais israelitas e gentios. A cruz de Cristo uniu todos. Então, o Israel aqui se refere ao povo de Deus, que estará vivo por ocasião da volta de Jesus Cristo. Você vê aqui a igreja militante nos versos 1 a 8 e dos versos 9 em diante a igreja triunfante, já está diante do trono do Cordeiro. Por que o número 144 mil? O número 144 mil é um número militar, extraído do Antigo Testamento. As 12 tribos de Israel, quando saíam em batalhas, em várias ocasiões, cada tribo tinha 1000 soldados. O que o apóstolo João faz? Ele pega o número 12, em referência às 12 tribos de Israel, multiplica por 1000 e multiplica depois por 12, que é o número de apóstolos. Então ele une aqui a igreja do Antigo e do Novo Testamento, numa só, em torno da cruz de Cristo. Então por que ele usa esse número militar? Para dizer que assim como Israel, a igreja nos últimos dias seria a igreja militante, militaria contra as forças do mal, antes de ser a igreja triunfante que estará diante do trono de Deus e do Cordeiro. Então, o número 144 mil é uma referência à totalidade dos justos que estarão militando pouco antes de Cristo voltar. Mas não é um número literal de salvos. Então é preciso entender esse contexto um pouquinho mais amplo para entender esta referência aos 144 mil.
Muito bem, professor. Eu estou lendo aqui uma pergunta, ela é um pouquinho extensa, mas eu vou colocar na mira. Ela chegou pelo nosso SMS. A pergunta é o seguinte: boa noite, professor Leandro Quadros e Tito. Meu nome é Paulo Souza, sou católico e moro na cidade de Vigia, Vigia de Nazaré, no interior do estado do Pará. Há uma passagem no Novo Testamento, mais precisamente na crucifixão de Cristo, que não entendo bem. É sobre o perdão que Cristo deu ao bom ladrão, se é que possa existir bom ladrão, havendo também relatos de que ele cometeu até mesmo estupros e assassinatos, prometendo-lhe o paraíso e que na Igreja Católica virou até santo, São Dimas, sendo padroeiro dos presidiários. Ao meu ver, para conseguir a salvação, deve-se ter a fé e acreditar em Cristo e seguir seus ensinamentos, coisa que ele não fazia. Então, ele é um único já salvo sem o julgamento final. Ah, não, essa é uma pergunta, né? Então, ele é um único salvo sem julgamento final? Sendo assim, poderão aparecer bons assassinos, bons estupradores e serem salvos? Eu gostaria, se possível, de uma explicação para entender melhor a referida passagem. Obrigado e boa noite. A paz de Cristo. Obrigado pela sua participação, meu irmão, e pela sua sinceridade, viu? Professor, você conseguiu entender? Sim. Ele até cita, né, que se tornou um santo, e aí depois ele questiona, será que pessoas poderão ser simplesmente salvas, como que ele diz aqui, ó? Ao meu ver, conseguir salvação deve-se ter fé em Cristo, né? Então, ele é o único já salvo sem julgamento final? É isso aí, professor? Boa pergunta, meu irmão. Eu quero lhe mostrar uma coisa importante, irmão, aqui. Ele foi salvo, porém, ele se converteu naquele momento. Foi por isso que a salvação foi possível. Agora, olha que interessante. E essa salvação não quer dizer que ele foi ao céu, certo? Não, eu vou entrar nesse ponto depois, mas só para explicar aqui, ó, para o irmão ver, no relato aqui de Lucas 23, diz assim: um dos malfeitores crucificados blasfemava contra ele dizendo: não és tu o Cristo? Salva-te a ti mesmo e a nós também. Então aquele ali estava duvidando que ele era o Cristo. Respondeu-lhe, porém, o outro, repreendendo-o, dizendo: nem ao menos temes a Deus, estando sob igual sentença? Nós, na verdade, com justiça, porque recebemos o castigo que os nossos atos merecem. Então, primeiro ele reconheceu, olha que interessante, para ele reconhecer que foi justo o que ele estava recebendo ali, é porque ele teve realmente uma conversão. Mas este nem o mal fez. E acrescentou: Jesus, lembra-te de mim quando vieres no teu reino. Ok, ele demonstrou aqui fé em Jesus. Ele aceitou a Jesus como Messias. Jesus lhe respondeu: em verdade te digo que hoje estarás comigo no paraíso. Então o que Cristo promete para ele? A salvação, não porque ele era um bom criminoso, mas porque ele era um criminoso que se converteu e passou a ser uma pessoa boa. Mas mais do que isso, ele aceitou a Cristo como Messias. Aí a justiça de Cristo cobriu os pecados dele. Só que olha que interessante, a justiça de Cristo não o livrou das consequências do crime dele. Isso significa que um estuprador, um assassino, mesmo que venha aceitar Jesus, ele tem que pagar por seus crimes. Isso é bíblico e faz parte da justiça de Deus. Agora, sobre a ida dele ao paraíso, nós entendemos, meu irmão, por algumas razões, e eu vou lhe oferecer um estudo bíblico para você ver essas razões, que Jesus não prometeu que ele iria para o céu naquele dia, mas naquele dia Cristo prometeu que um dia ele iria para o céu. Por quê? As nossas Bíblias aparece assim: em verdade te digo que hoje estarás comigo no paraíso. O que? Ele não faz parte do original grego. Então no grego está assim: em verdade te digo hoje estarás comigo no paraíso. Como no grego não há pontuação, não havia pontuação, então cabe obviamente ao tradutor, de acordo com o conhecimento que ele tem ali do idioma, colocar a pontuação. Dependendo de onde a vírgula estiver aqui, muda o sentido da frase. Por exemplo, na tradução ecumênica da Bíblia, a TEB, que é uma tradução muito boa e teve a participação de teólogos católicos, obviamente, nessa tradução, que é muito boa,
E está assim: em verdade te digo, vírgula, hoje, vírgula, estarás comigo no paraíso. Então a vírgula depois da palavra hoje muda totalmente o sentido do texto, indicando o quê? Que não naquele dia eles iriam para o paraíso, mas que naquele dia Cristo prometeu que um dia eles estariam juntos no paraíso. E é o que vai acontecer, de acordo com 2 Timóteo 4,8, a coroa da justiça será dada para os salvos na volta de Jesus. Então, eu quero pedir para você, meu irmão, que faça o seguinte, que você solicite agora mesmo esse guia de estudos aqui, Na Mira da Verdade. Por quê? Tem uma lição específica, textos difíceis sobre a morte, em que eu abordo Lucas 23, 42 e 43. Esta aqui é a lição de número 8. Na lição de número 8, entre os textos que nós abordamos, está aqui Lucas 23, 42 e 43. Aqui eu dou uma explicação com um pouco mais de detalhes para você interpretar melhor esse trecho bíblico aqui. E aí eu tenho certeza que, além deste assunto, outros serão ainda mais claros para você se você pedir a nossa revista. Então aqui tem textos difíceis sobre a morte, textos difíceis sobre o inferno, textos difíceis sobre a volta de Jesus, textos difíceis sobre o dom de línguas, textos difíceis sobre a divindade de Jesus. Então tem uma série de textos bíblicos aqui para você estudar. Então, meu irmão, seja você um irmão católico, um irmão evangélico, peça agora mesmo o seu estudo. E eu tenho certeza que a sua mente vai se abrir para outras possibilidades interpretativas. Basta mandar uma mensagem para nós, 0 operadora 12 982 444449. E a nossa equipe no horário comercial vai mandar esse estudo bíblico para você. Muito bem, é isso mesmo, é só pedir e vai chegar gratuitamente para você. O número está aparecendo aí no seu televisor, anota aí, manda um seu WhatsApp para a gente. E eu queria dizer para você que, além de você pedir a sua revista, você pode também entrar na nossa plataforma de cursos, novotempocursos.com. Você vai ter ali também para pedir a revista, mas além disso, você vai poder acompanhar todas as videoaulas desse guia de estudo feita pelo professor Leandro Quadros. Você vai ver ali gratuitamente essas videoaulas nessa plataforma de cursos que nós preparamos com muito carinho para você. É só acessar novotempocursos.com. Está escrito aí, ó. Acesse novotempocursos.com e você vai ter todos esses estudos através das videoaulas. E também aqui na plataforma ter a chance de pedir gratuitamente a sua revista, tá bom? Não perca tempo não, hein? Aproveite, é tudo de graça. Não sai daí não, a gente vai para o intervalo e a gente volta já já. Já estamos de volta e você pode participar mandando as suas perguntas para o nosso WhatsApp ou nosso SMS. O número é 12 981510101. Manda e a gente recebe aqui na hora. Ou através das nossas redes sociais, pelo Instagram, @namiradaverdade, e pelo Facebook, namiradaverdade.nt é o nosso endereço. É só você ver o videozinho que tem lá para você usar os comentários e fazer a sua pergunta, tá bom? Bom, tem uma pergunta que chegou aqui pelo nosso Instagram, quem mandou foi a Mila Damasceno. A pergunta da Mila é a seguinte: boa noite, Tito, professor Leandro. Para ser considerado cristão, devemos manter a fé, crermos em Cristo, sabendo que Ele é o caminho, a verdade e a vida, compreender o seu sacrifício na cruz por nós, crer em sua próxima vinda, nos arrepender de nossos pecados, estudar a palavra diariamente e falarmos dele de alguma forma para as pessoas na medida do possível. Todas estas ações são válidas e suficientes? Ou ainda assim é necessário que aconteça o batismo por imersão? Entendo que devemos demonstrar a nossa mudança, nossa transformação às pessoas, e o batismo tem tal função. Mas, ao mesmo tempo, Deus, Jesus, conhece o coração e a mente de cada um de nós.
e sabem que queremos ser transformados e andar nos caminhos do Senhor. Tire essa dúvida por gentileza, agradeço e os acompanho toda semana. Precisamos então do batismo por imersão? Você viu, né, professor? Ela citou todas as coisas que qualificam um cristão. Guardar os seus mandamentos, pedir perdão dos seus pecados, estudar a palavra de Deus, falar de Deus para as outras pessoas. Ainda assim, uma pessoa que já faz tudo isso, ela precisa ser batizada? Precisa. Vamos ler Mateus 28, 18 e 19. Muito boa, minha irmã, a listagem de coisas que você apresentou, mas o batismo realmente ele é importante porque ele marca a sua entrada na igreja de Deus. Então vamos ler aqui, Mateus 28, 18 a 20. Ó. Jesus, aproximando-se, falou-lhes dizendo: toda autoridade me foi dada no céu e na terra. Ide, portanto, fazei discípulos de todas as nações, batizando-os em nome do Pai e do Filho e do Espírito Santo. Depois do batismo, olha, ensinando-os a guardar todas as coisas que vos tenho ordenado. E eis que estou convosco todos os dias até a consumação do século. Então não há aqui, na orientação de Cristo, uma orientação apenas para ensinar a guardar todas as coisas. Há uma orientação para que, além de ensinar a guardar todas as coisas, a pessoa seja batizada em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. É por isso que Paulo, quando fala dos dons espirituais, em 1 Coríntios 12, no versículo 13, olha o que ele fala. Pois em um só Espírito, todos nós, incluindo Paulo, fomos batizados em um corpo. Quer judeus, quer gregos, quer escravos, quer livres. E a todos nós foi dado beber de um só Espírito. Então o batismo nas águas marca a nossa entrada na igreja cristã. Ele é sim muito importante, porque Cristo ordenou. Um outro texto que você pode analisar em Atos 19, 1 a 9, 1 a 6. Ali o apóstolo Paulo conheceu pessoas que tinham sido batizadas no batismo de João, eram tementes a Deus, porém Paulo os batiza novamente para que eles recebam o batismo no Espírito Santo e isso marca a entrada deles na igreja cristã. Então, realmente, minha irmã, o batismo sim é muito importante. Em casos especiais, como por exemplo, o criminoso na cruz, não é? Que eu citei aqui há pouco respondendo à pergunta de um querido irmão católico. No caso dele, ele não teve condições físicas para ser batizado, mas se o tivesse, ele o teria sido. Então tem esses casos especiais. Agora, quem tem condição física, ele precisa sim demonstrar publicamente que aceitou a Jesus pelo batismo. Então o batismo sim é muito importante de ser acrescentado nessa lista. Muito bem, eu tenho agora uma afirmação aqui que chegou para a gente e nós vamos perguntar para o professor Leandro Quadros se isso é verdade, o que é isso. A afirmação é a seguinte: a Bíblia é racista porque ela apoia a escravidão. A Bíblia, será que ela é racista por apoiar a escravidão? E será que, de fato, ela está apoiando a escravidão, professor? O que você me diz sobre essa afirmação? Normalmente a pessoa que faz essa afirmação, ela não sabe como era a escravidão nos tempos bíblicos. Antes disso, ela não sabe como que Deus criou o ser humano. Em Gênesis 1, 26 e 27, é dito que Deus criou o ser humano à sua imagem e semelhança. E isso demonstra que todo ser humano, independente de raça, a vida dele é sagrada para Deus. Então a opinião bíblica é esta: a vida humana é tão sagrada para Deus que em Gênesis 9, versos 5 e 6, há a pena capital antes de existir o israelita para aquele que tirasse a vida humana. Não importa se fosse um branco, um negro, um pardo, para Deus a vida humana é sagrada. Você tem que considerar que os escravos
não na Bíblia, nos tempos bíblicos, era diferente da escravidão dos séculos ali 19, 20, bem diferente. Naquela época, eles podiam até ser médicos e até mesmo estudar, e eram responsáveis pelo cuidado dos filhos. A Bíblia não aprova a escravidão. O que a Bíblia faz? Já que existia aquilo no contexto cultural, Deus criou normas para que os israelitas não tratassem as pessoas de forma indigna. Então Deus não aprova, Ele ensina como que deveria tratar o ser humano criado à imagem e semelhança de Deus. E chega um momento lá na carta a Filemon, que eu não vou ler agora, que quando Onésimo, um escravo, foge, Paulo pede para que Filemon o receba de volta, não agora como escravo, mas como irmão na fé. Portanto, esta afirmação ela é muito mentirosa, quando ela afirma que a Bíblia aprova a escravidão. A pessoa simplesmente leu a Bíblia de forma descontextualizada ou não entendeu o texto para afirmar uma coisa dessa. Viu só? Muito bem, professor. Tem uma pergunta agora no Facebook aqui, bem objetiva, tá? A pergunta, quem mandou foi o Domingos. A pergunta é a seguinte: se somos salvos pela graça, por que seremos julgados pelas obras? Muito boa pergunta. Porque as obras demonstram, amigo telespectador, se a sua fé é verdadeira ou não. Por exemplo, se você diz para o seu cônjuge que o ama, mas você não age de acordo com este amor, que tipo de amor é este? Não é amor. Então, o que Tiago fala em Tiago 2,26? Ó? Vamos ler aqui para você. Tiago capítulo 2,26. Porque assim como o corpo sem espírito é morto, assim também a fé sem obras é morta. Na Bíblia não há separação entre fé e obras. Em que sentido? Nós somos salvos unicamente pela fé em Jesus Cristo. Porém, quando aceitamos a Jesus, nós passamos pelo novo nascimento. Quando passamos pelo novo nascimento de João 3, nós nos tornamos novas criaturas, de acordo com 2 Coríntios 5,17. E ao nos tornarmos novas criaturas, nós praticamos obras diferentes das obras das trevas que praticávamos antes, como lemos em Efésios 2,10. Então, somos julgados pelas obras porque elas são o termômetro da nossa fé. Elas demonstram se a fé que temos é uma fé verdadeira ou é apenas da boca para fora. Dizer que eu tenho fé em Jesus é muito fácil. Agora, e agir de acordo com isso? Então, o juízo é com base nas obras porque elas demonstram a realidade ou a falsidade ou não da minha fé. Muito bem, professor, muito bem. Eu estou aqui no nosso SMS, tem uma pergunta, só que eu precisaria abrir o texto, ou então você me ajuda e abra aí, Isaías 65:17. Aqui, a pergunta é o seguinte: olá, amados irmãos do programa, por favor, explique-me o que quer dizer lá em Isaías 65:17. Deixa eu abrir aqui, já abri, tá? 17, depois da volta de Jesus. Mas tem uma que não parece ser. Estou ansiosa para saber. Clarim da Rocha, aqui de Vila Nova do Sul, Rio Grande do Sul. Minha irmã, sua pergunta foi pescada. Vamos ver aqui o que está dizendo Isaías 65:17. Pois eu estou criando um novo céu e uma nova terra. O passado será esquecido e ninguém lembrará mais dele. Professor, será que isso, a dúvida dela é de que quando nós estivermos no céu ou na nova terra, nós vamos nos esquecer do passado, vamos esquecer das pessoas, por exemplo, que amamos e que não foram para o céu? Como é que vai ser isso? Vai ser um reset na nossa mente? Graças a Deus que não será assim. Porque se Deus fizesse uma lavagem cerebral em nós, nós não lembraríamos nem do motivo de estarmos lá. Seria uma coisa totalmente absurda. Já a pessoa está lá, quem sou eu? O que eu estou fazendo aqui? De onde vim? Já a pessoa não lembrar durante a eternidade que um dia eu fui pecador e que Jesus me salvou? Não teria sentido. Então nós temos que interpretar o verso no seu contexto.
de que tipo de coisas nós não vamos ter lembrança? Pois o capítulo 65, verso 16 explica. Um verso antes, ó. De sorte que aquele que se abençoar na terra, pelo Deus da verdade é que se abençoará. E aquele que jurar na terra, pelo Deus da verdade é que jurará. Porque já estão esquecidas as angústias passadas e estão escondidas dos meus olhos. Então nós vamos nos esquecermos das angústias passadas e não passarmos por uma lavagem cerebral. Tanto que em Mateus 26, 29, Cristo promete aos seus seguidores que vai beber do suco da uva com eles novamente no reino dos céus. É óbvio que isso vai envolver o quê? Lembranças, recordações. Mateus 8,11 diz que nós vamos conhecer Abraão, Isaque e Jacó. Então, se eu vou conhecer quem eu não conhecia, eu vou reconhecer quem eu já conhecia. Então, é muito importante interpretarmos o verso no seu contexto. Muito bem, o tempo está correndo aqui contra a gente, mas acho que ainda tem uma perguntinha aqui que é bem tranquila, mas volte e meia as pessoas acabam perguntando para a gente. Biblicamente é possível afirmar que existe vida em outros planetas? E outra coisa, é possível afirmar que o planeta Terra existe há milhões e milhões de anos? Professor, o que a Bíblia nos orienta sobre esses dois temas? Existe vida em outros planetas? Existe extraterrestres? E, de fato, o nosso planeta tem cerca de milhões e milhões de anos? Veja, sobre a vida em outros mundos, Deus não criou vida inteligente apenas no planeta Terra. Deus é um criador que está sempre no seu processo de criar coisas novas, tanto que o universo está em expansão. Para mim, particularmente, se o universo está em expansão é porque Deus não deixa de criar. Ele é o criador. Agora, nós temos textos indiretos, sim, que mostram a existência de vidas inteligentes em outros mundos. Porém, só temos que abrir um parênteses, Os seres inteligentes que Deus criou não são esses seres feios, disformes que aparecem. Existem fraudes, mas também existem manifestações demoníacas. Agora, tem um detalhe. Caso apareça um ser belo dizendo que é de um outro planeta, tem que ter um outro cuidado também. Porque, de acordo com Hebreus 1,14, Deus autorizou apenas os anjos a terem esse contato mais direto com a humanidade. Então, os anjos são, de acordo com o texto de Hebreus 1,14, espíritos ministradores enviados a serviço da salvação daqueles que creem. Então, temos que abrir e fechar esse parêntese para o que eu vou dizer agora. Apocalipse 12:12 mostra que outros mundos tiveram motivos para comemorar a expulsão definitiva de Satanás. Olha o que diz o texto. Por isto, festejai, ó céus no plural, e vós os que neles habitais, ou seja, nesses céus também no plural. Ó. Ai da terra e do mar, pois o diabo desceu até vós, cheio de grande cólera, sabendo que pouco tempo lhe resta. Então esse texto nos mostra, sim, de forma indireta, que seres de outros mundos que não se envolveram com o pecado comemoraram a expulsão definitiva de Satanás, o grande acusador. Muito bem, professor, muito bem. Infelizmente, o nosso tempo chegou ao fim, a gente não consegue mais dar uma resposta das perguntas que chegam aqui. Mas eu quero te agradecer por sempre mandar as suas perguntas, ou você que está nos assistindo aí pela primeira vez, participar mandando sua pergunta para a gente, viu? Muito obrigado pelas perguntas de hoje, professor. A gente tem para a semana que vem mais muitas perguntas que chegam, como sempre, e eu quero contar com você aí. Tudo bem? Tudo bem, meu caro. Estaremos juntos com a graça de Deus. Deus te abençoe, Tito. Que Deus guarde os seus caminhos, amigo telespectador. E obrigado por você ter acompanhado mais uma vez a programação da TV Novo Tempo. Que Deus te abençoe e que você nunca se esqueça que no Na Mira da Verdade, sempre que você tiver a coragem de perguntar, a Bíblia terá a coragem de lhe responder. E aqui as suas perguntas sempre estarão na Mira da Verdade. Até o nosso próximo encontro. Tchau!